Olá, meus queridos, pela graça do Senhor Jesus, chegamos ao quarto estudo sobre esse assunto importante que é a mortalidade ou a imortalidade da alma, né? Qual dos dois que é o correto? Já vimos nos 3 primeiros estudos o que a palavra de Deus diz, mas gostaríamos de aprofundar um pouco mais, conversar até um pouco sobre experiências, talvez um pouco de filosofia. Vamos ver, Deus vai guiar, né? Eu vou fazer no mínimo mais 2 estudos sobre o assunto, esse e mais um, e estou esperando o Espírito Santo me dizer o que fazer e quantos programas fazer. E eu espero que todos sejam beneficiados com a verdade. Como eu já falei em alguns estudos, o apóstolo Paulo, a primeira carta de Timóteo 6, verso 16, ele diz claramente que só Jesus possui a imortalidade. Só Jesus possui a imortalidade. Então, eu não preciso ficar preocupado, porque eu já sei que eu não tenho, e você também não precisa se preocupar que você não é imortal, tá? Então, a imortalidade, ela vem porque Cristo nos empresta a imortalidade dele, mas tem um tempo para isso. Ele mesmo disse que seria após a ressurreição, e não antes. Hoje, nós recebemos uma vida passageira, também emprestada. Mas e o ateu? O ateu recebe a vida de Jesus, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas uma pessoa que não recebeu a luz do Evangelho, ela está lá na África, coitadinha, nunca... A Bíblia explica, está lá em Romanos 2, como que funciona a salvação num caso desse, mas seja lá quem for, seja lá de que religião for, se a pessoa for salva, é só por causa de Cristo, é só por ele, não tem como um outro líder religioso falecido salvar essa pessoa. Só Cristo salva, só. Mas é radical. Se você acha, aí eu volto no que Deus já fez, que é muito radical, né? Deus falou que 2 mais 2 é igual a 4 e ninguém pode desmentir, né? Então, você acha que isso é radical? Não, isso não é radical, isso é rocha. Cristo é a rocha, ele é firme. Ele diz lá em Malaquias 3, verso 6, eu não mudo, né? Então, isso quer dizer que ele é imutável, né? Então, vamos analisar alguns outros textos na Bíblia, alguns outros pensamentos. Eu queria levá-los a pensar primeiro, eu não pus aqui uma ordem assim. Vamos começar por Babilônia. Babilônia é condenada na palavra de Deus no Velho Testamento, especialmente em Daniel, mostra a idolatria de Babilônia, né? Era o império, foi o império mais poderoso, não diria poderoso, mas mais rico de todos, né? Mais poderoso foi Roma, mas Babilônia foi o mais rico de todos os impérios, né? E você sabia que existem tesouros de Babilônia ainda escondidos até os dias de hoje, tá? Mas isso não é um assunto para o meu canal, então aqui você nunca vai ouvir sobre o assunto, você tem que pesquisar. Mas é interessante demais, porque a própria Bíblia diz que aqueles que se achegarem àquela região, dá detalhes, não vai voltar de mãos vazias, tá? Até Alexandre o Grande foi lá e ainda achou muita coisa lá, né? E Napoleão também, né? Napoleão Bonaparte, muitos anos depois de Alexandre o Grande, foi lá onde a Bíblia diz, voltou com tesouros também. Depois, estude isso aí, bem interessante. Babilônia é condenada também no Apocalipse, especialmente capítulo 18. Deus dá uma advertência tão forte para nós que ele diz, saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices de seus pecados. Então, Deus chama-nos para sairmos de Babilônia. Porque se a gente continuar em Babilônia, nós seremos culpados pelos pecados dela, pelos crimes dela. Mas então, vamos à análise do nosso vídeo de hoje. Babilônia, ela acreditava que o homem era
mortal ou imortal, né? Na época deles lá. Mortal ou imortal? A Babilônia claramente acreditava que o homem era imortal. E o Egito? Imortal. E os outros povos pagãos da época de Moisés, e tanto ali no Velho Testamento e até os dias de hoje, eles falam que o homem é imortal. Então vocês devem pensar um pouco sobre a origem, né? Eu já falei, né, que a Bíblia fala que esse ensinamento vem de Satanás, né? Ele é o pai da mentira, e a primeira mentira que ele contou para Eva foi assim: você é imortal, não acredita em Deus não, falando que você vai morrer se você desobedecer. Não, ele está mentindo, ó. Você é imortal, tá bom? Então é isso aí. É isso que ele falou para ela: não morrerás. Né? Aí você pode falar: ele não usou a palavra imortal. Não, ele só falou: não morrerás. Não dá no mesmo? A palavra de Deus diz: se você pecar, você vai morrer. A serpente dizia: não morrerás. Então, Babilônia, o Egito, a Grécia, Roma, não morrerás. É o que eles falam. Né? Até os dias de hoje, não morrerás. Então, da onde vem? Vem de Satanás. Por que você se diz cristão e acredita em doutrinas pagãs? Por quê? Qual a explicação que você dá para acreditar numa doutrina pagã? Talvez alguém esteja fazendo uma pergunta aparentemente inteligente e fala assim: ué, mas tudo que o pagão faz está errado? E a minha resposta é: sim, tudo que o pagão faz está errado. Ah, então isso quer dizer que tudo que Roma ensinou e ensina é pagão, não é bíblico. É misturado, é pior ainda. Porque lá no Velho Testamento, o pagão falava assim: eu adoro Baal. Ah, mas Baal não é o Deus de Israel, né? Ah, mas eu adoro Baal. Era declarado. Hoje não. Eles adoram os deuses antigos, mas com novos nomes. Né? Sabe que se você come tostines, o seu dinheiro vai para Nestlé? Você sabe disso? Você já pegou a embalagem de tostines e vê que quem faz tostines é a Nestlé? Ela comprou tostines faz muito tempo, então não tem mais tostines. É só o nome ali para você que já era cliente, né? Agora você gostava muito da Nestlé, só comprou. Certo? Então, mudam-se os nomes, mas quem está ali por trás infelizmente, sempre Satanás, né? E por que ele escolheu essa doutrina? Porque ela é tipo um trigo, né? Você pega o trigo, é um dos alimentos mais antigos, né? Usados pelo homem. Estou dizendo, o trigo é mais antigo que a banana. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que com o trigo, o homem criou a farinha, e aí ele começou a criar outras coisas, né? Hoje, o que você come? O pão tem o trigo, a bolacha, o pastel, o macarrão. Então dá para fazer um monte de coisa com ele. Essa doutrina da imortalidade da alma, que o homem é imortal, ela é maravilhosa para se criar blasfêmias, doutrinas absurdas, contrárias a Deus. Ela tem ali, como eu posso dizer, a essência dela, né? Dá para fazer muita coisa. Você já percebeu, por exemplo, que todos os santos defendidos pela Igreja Católica e adorados pelos católicos são pessoas mortas? Todos eles são mortos. Não tem santo vivo. Morto. Tudo já morreu. E outra coisa, só se pega santos que são católicos, né? São mortos que foram católicos, né? Não existe São Moisés, que foi o maior homem do Velho Testamento, na minha opinião. Não tem São Elias ali, né? O Elias. Não tem São José do Egito, não estou falando do pai de Jesus, São José, o José do Egito, que foi um homem santo. Daniel, a Bíblia não relata um pecado do profeta Daniel. Ele não é santo, não tem São Daniel. Você pode ter coincidência com esse nome, mas não o Daniel, o profeta, Daniel o profeta. Então, o paganismo adorou. O alicerce, o fundamento da idolatria é a imortalidade da alma. É dizer que os santos estão vivos, quando a palavra diz que eles estão
mortos. Ah, mas como? Eles serviram... Lembra da ressurreição? Eles vão ressuscitar. Só que agora eles estão mortos. Ok? Então, infelizmente, muita gente não sabe. Você sabe o quanto custa, falando de dinheiro agora, para canonizar um santo? É muito dinheiro. Não é só a pessoa falar assim, ah, eu recebi um milagre, então ele é santo. Não, não, não. Dinheiro, dinheiro. Se você pesquisar aí, você vai ver que tem gente que já fez pedido lá na campa do Ayrton Senna e foi atendido, né? Então, se a família Senna estiver disposta a pagar para ele ser canonizado, é só um processo que pode demorar um pouco, ele se torna Santo Ayrton Senna, né? Aquele que responde orações correndo, né? Seria porque ele era tão rápido, né? Mas enfim. Então, essa doutrina, ela dá margem para muitas coisas. E a pior, é o que atinge até pessoas que acreditam da mesma forma que eu, muitas vezes caem nesse erro. Porque essa doutrina, ela dá para fazer tanta coisa com ela, assim como eu falei do trigo, que o principal dela é o seguinte: quando o ser humano morre, ele é promovido. Esse é o principal engano do diabo com respeito a isso. Porque as pessoas que acreditam só na ressurreição, como eu, que acreditam que a pessoa está dormindo e descansando, do jeitinho que está na Bíblia, elas ainda acreditam assim, na ressurreição, a pessoa que não se preparou direito para estar com Deus vai ressuscitar pronta para estar com Deus. Sabia disso? Mas isso é errado. Você sabia que mesmo que você seja salvo, olha só, mesmo que você seja salvo, todas as oportunidades que você perdeu na vida, na ressurreição, elas vão se refletir? Há pessoas que falam que todo mundo vai ressuscitar igualzinho, em pé de igualdade. Isso não é verdade. É triste, mas não é verdade. Tá? Nem os anjos estão em pé de igualdade. Você tem, acima de todos, você tem os querubins, abaixo dos querubins, serafins, abaixo dos serafins você tem os anjos, tem hierarquia. E entre os salvos, você pode ler em Isaías, por exemplo, né? 66, fala assim, virá toda a carne a me adorar de um sábado ao outro, aí fala, desde o menor até o maior, né? Está falando de hierarquia na vida eterna, desde o menor até o maior, né? Então, você não pode comparar a vida numa pessoa que foi humilde e foi salva ali, mas ficou só ali, teve uma vida bem pacata ali, só plantando ali na roça, né? Humilde, e aí Jesus salva essa pessoa, aí você compara ela com o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Que estremeceu a Europa ali, a Ásia, pregando, então, não vai ser a mesma coisa, tá? A Bíblia diz que, está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 portas, cada porta tem o nome de um apóstolo. A Bíblia não diz que todo mundo vai ter um nome ali numa porta, não, os 12 apóstolos. Então, existe um galardão diferente. O próprio Jesus diz em Apocalipse 22, verso 11, eis que cedo venho e trago comigo o galardão para dar para cada um conforme as suas obras. Então, o galardão não será o mesmo. E o nosso caráter, isso que é principal, ele não muda por ocasião da morte. Por isso é que o diabo cria doutrinas e ensinamentos dizendo assim, não, você está maravilhoso, você vive bem, Deus te ama do jeito que você está, e aí você fica do jeito que você está, você não progride, você não alcança os ideais de Deus, e quando chegar a hora do juízo, vai ser a sentença que foi dada para a Babilônia, pesado fosses na balança e achado em falta. Isso é muito sério, que eu estou falando aqui. Nosso caráter é mudado agora. Ele não vai ser mudado por ocasião da morte. Você sabe que o militar que morre em combate, né, em serviço, se ele for aqui no Ibirapuera, vai lá na Assembleia Legislativa, tem o QG do Ibirapuera, eu servi exército ali. Ali tem uma rua, chama Sargento Mário Cozel, acho que é Cozel o sobrenome, Mário Cozel Filho.
sargento, só que ele era soldado. Só que ele morreu em serviço, foi promovido para sargento. Nem ele sabe disso, que ele morreu e não viu. Então, tem pessoas que pensam assim, vai vivendo a vida do jeito que quiser, aí morre, põe uma roupinha branca e o céu aceita do jeito que ela é. Não é assim. Isso não tem a mínima graça também. Nosso dia de preparação é hoje. Diz o profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Efésios, último texto, capítulo 5, diz que Cristo vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga. Essa é a igreja que ele vem buscar. Que eu e você possamos fazer parte desse povo. Um povo que tem a semelhança do caráter de Cristo. Esse é o único jeito de nós podermos habitar com ele. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Continue estudando o assunto. Esse assunto é muito profundo e muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não perca os próximos vídeos ainda sobre esse tema. É o que eu estou rogando a vocês em nome de Jesus. Amém.